do Círculo Monárquico do Brasil. Sou Jorge de Wellington, vou acompanhá-los pela jornada dos 171 anos da primeira ferrovia do Brasil, feita no Segundo Império Brasileiro. E vamos também questionar a nossa malha ferroviária atual, para entendermos a nossa situação. Bom, a Estrada de Ferro Mauá marcou história por ser a primeira ferrovia construída no Brasil. Desde 1835, na época do Brasil Império, desejava-se criar uma ligação entre a corte e suas províncias. Houve até um projeto que visou criar uma linha férrea conectando a capital, que na época era a cidade do Rio de Janeiro, às províncias das Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Entretanto, a ideia era muito ambiciosa para a época e nenhuma empresa quis levá-la adiante. Somente em 1854 é que Irineu Evangelista de Souza, ou mais conhecido como Barão de Mauá, fez uma solicitação à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro para construir uma estrada de ferro que ligasse o fundo da Baía de Guanabara à Serra de Petrópolis. Aí se dá o início da nossa malha ferroviária. Para desenvolver um empreendimento tão exponencial, o Barão precisou seguir algumas etapas. A história das ferrovias no Brasil inicia-se em 30 de abril de 1854, com a inauguração por Dom Pedro II do primeiro trecho de linha, a Estrada de Ferro Petrópolis, ligando o Porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro. Isso com 14 quilômetros de extensão. Mas a chegada da vida a Petrópolis, transpondo a Serra do Mar, ocorreu somente em 1886. Primeiramente, ele fundou a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis. Como já atuava no ramo da indústria naval, esse projeto se complementava com linhas de vapores do Porto de Estrela à cidade do Rio. E além disso, Mauá buscou apoio também do chamado privilégio de zona, uma autorização para o uso de um determinado trecho ou território. A primeira locomotiva a rodar foi a Baronesa, fazendo uma viagem de cerca de 20 minutos e com uma velocidade média de 36 km por hora. O Barão e Visconde de Mauá possui atualmente o título de patrono das ferrovias graças ao seu papel para o desenvolvimento do setor ferroviário nacional. Em São João del Rei, em Minas Gerais, o Museu Ferroviário preserva a história da antiga estrada de ferro oeste de Minas, criada em 1872. Até hoje dá para andar de Maria Fumaça entre São João del Rei e a cidade de Tiradentes. Seu percurso ligava a cidade atual de Antônio Carlos à estrada de ferro Dom Pedro II, posteriormente Central do Brasil, partindo daí para São João del Rei. Com novas concessões, a Ferrovia Oeste de Minas se estendeu a outras cidades e ramais, alcançando em 1894 um percurso total de 684 quilômetros e foi considerada a primeira ferrovia brasileira de pequeno porte. As dificuldades e desafios para implantar estradas de ferro no Brasil eram muitos. Procurando atrair investidores, o governo implantou um sistema de concessões que se tornou característico da política de infraestrutura do período imperial. Entre o final do século XIX e o início do século XX, os recursos, sobretudo dos britânicos, alavancaram a construção de linhas férreas. Tudo começou na Inglaterra, Nada melhor do que eles com seus conhecimentos. A expansão ferroviária, além de propiciar a entrada de capital estrangeiro no país,
tinha também o objetivo de incentivar a economia exportadora. Dessa forma, as primeiras linhas interligaram os centros de produção agrícola e de mineração aos portos diretamente, ou vencendo obstáculos, à navegação também fluvial. Vários planos de viação foram elaborados na tentativa de integrar a malha ferroviária e ordenar a implantação dos novos trechos. Entretanto, nenhum deles logrou êxito em função da política de concessões estabelecida pelo governo brasileiro. A malha ferroviária nacional teve uma grande expansão ainda no Império, chegando a 9.200 quilômetros de ferrovias em 1889. Isso no ano, do golpe republicano. Isso representa quase um terço da malha ferroviária atual do Brasil, que tem cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias. Um terço das ferrovias do país foi construído ainda no Brasil Império. Olha que interessante a gente saber disso, Isso é matéria do dia 30 de 5 de 2008, essas informações no Jornal da Gazeta do Povo, esse quantitativo. Segundo dados da Associação of American Railroads e da Associação Nacional dos Transportadores de Ferrovias, os Estados Unidos têm seus 9,83 milhões de quilômetros quadrados de extensão, uma malha ferroviária de 224,79 mil. Já a China, 191,27 mil de malha ferroviária, espalhada num território de 9,60 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Brasil, com uma extensão de 8,52 milhões de quilômetros quadrados, expande 28,54 mil quilômetros de malha ferroviária. Se formos mensurar a quilometragem ferroviária brasileira, a Argentina, com uma extensão territorial de 2,72 milhões de quilômetros quadrados, possui uma malha ferroviária de 36,92, quase 10 mil a mais do que o Brasil, com essa extensão territorial imensa. No segundo reinado, temos os períodos de pico de crescimento, que certamente foi de 1908 a 1914, com 1.207 quilômetros de trilho por ano. Os planos atual de governo, hoje, está gerando burburinho, seja entre os céticos ou otimistas. Há poucas semanas, o governo anunciou que está trabalhando em um projeto para expandir a malha ferroviária do país, aumentando a circulação de trens para carga e especialmente passageiros. Isso notícias do Guia do Estudante, da revista Abril, 5 de fevereiro de 2024. Trata-se de uma demanda antiga que chegou a ser discutida na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. A ideia é reutilizar linhas que já existem e estabelecer parcerias com o setor privado, fazendo concessões da mesma forma que acontece com as rodovias. Ao longo prazo, o projeto representa um avanço econômico e ambiental. Em tese, a ideia soa boa. Boa que faz questionar. Porque ninguém tentou fazer isso antes. Ou fazia e a República parou. Temos que analisar, e muito bem, questionar a reconstrução, e questionar a vinda do Império novamente para o Brasil. Mesmo com a sua extensão territorial imperial imenso, ele deixa de ser uma expansão simplesmente de uma nação, de um país, e passa a abranger aí uma área continental. Então, se durante o Império nós estávamos em expansão, hoje nós vivemos numa recessão. Eu creio que no Brasil deve ter 3, no máximo, isso sem muito conhecimento, tá, gente? No máximo, 3 estradas de ferro que tem transporte de pessoas, não só transporte de materiais. Eu sei da estrada de ferro Vitória a Minas,
a qual eu tenho o prazer de volta e meia usá-la, mas também é terceirizada, né? A Vale concede para uma outra empresa gerir as locomotivas de passageiros, né? Então também é uma parceria da Vale com outra empresa. E nós temos, que eu saiba só, eu creio que no norte tem uma, porque eu já ouvi falar, mas sem muito conhecimento também. O Brasil é imenso e só houve, por parte dos políticos, esse interesse novamente de refazer e expandir as malhas ferroviárias por causa das secas, que atrapalha no fluxo de importações, né, através das embarcações fluviais. Nós tivemos também, alguns anos atrás, podem pesquisar, no governo, se não me engano, de Dilma Rousseff, os caminhoneiros começaram a fazer paralisações, entrar em greve, e isso atrapalhou também. Então, juntou seca e os caminhoneiros. Então, parou aí com as importações, com os transportes. Então, eles viram que, se tivermos uma nova via para o transporte, ainda sai mais barato. Imagine quantos caminhões são necessários para transportar o mesmo que as locomotivas transportam. Quando Mauá ele trouxe essa ideia para o Brasil, e Dom Pedro viu que era excelente, né, não media esforços para novas tecnologias, por invenções, o Brasil estava assim, em ramo crescente. Alguns dados indicam que o Brasil era o quinto país em extensão de malha ferroviária no final do Império, em 1889. Então há ainda uma briga, né, de alguns republicanos. Nada, o Brasil não era isso não tem nada documentado. Uns falam em quarto lugar. O certo é que o Brasil estava em ascensão. 1/3 das nossas malhas foram feitas em pouco tempo. E de lá para cá, muitas estradas estão abandonadas e muitas estradas em péssimas condições. Na verdade é que é uma economia. Os fazendeiros, os cafeicultores no início eram contra porque por N motivos. Mas os mais aguçados fizeram o quê? Investiram nas ferrovias. Porque era bom. Era o escoamento mais rápido da produção. Quanto menos tempo, mais produtos são vendidos, o preço abaixa, mais produtos são vendidos, o tempo para estragar o material ou a produção, ele encurta. Então é aquela famosa frase, né? Tempo é dinheiro. E é isso mesmo. Tempo é dinheiro. Dom Pedro, ele via a graça na tecnologia, no estudo, na capacidade do ser humano de evoluir. E pensava sempre na evolução do Império. 2025, 171 anos da primeira ferrovia no Brasil. Siga o nosso canal, dê o seu like, a sua contribuição. Mande para nós, Jorge, queremos que você fale sobre tal assunto. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar, pode ficar tranquilo. Manda sua contribuição, compartilhe esse vídeo para que quanto mais brasileiros souber da grandeza da nossa história, eu tenho certeza que vão se tornar patrióticos. Patrióticos são aqueles que amam efetivamente o seu país. Não somente quando a seleção brasileira está em jogo, mas aquele que bate no peito com orgulho, sou brasileiro. E é isso que nós precisamos, de patriotas, de pessoas que amam o seu país,
que conhece a sua história. Então, conto com todos vocês. Um grande abraço e até o próximo.